amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos em pleno mês de férias, imerecidas para muitas pessoas, muitíssimas aliás. Estamos em pleno verão, mas nós estamos aqui no nosso posto com muito amor, com muito carinho, desejando informá-los a respeito da verdade bíblica. Com muita alegria, mais um domingo nós estamos aqui para chegar até você e a sua família, levando a todos a novidade da Palavra de Deus e hoje com um tema novo sobre o entendimento das Sagradas Escrituras, que é, Padre Fernando, Você me tinha dito gêneros literários. Sim. Padre, em primeiro lugar, me permita fazer um questionamento. No programa anterior, se não me falha a memória, o senhor nos trouxe à tona, exemplificando muito bem, que a serpente não fala, livro do Gênesis, nem a mula de Balaão falou, livro de Josué. E estas coisas todas estão dentro da Bíblia. Primeira pergunta, o que são gêneros literários e como devemos entendê-los no contexto da Escritura? Eu respondo com um exemplo. Há uns 20 anos atrás, não sei se mais ou se menos, por aí, havia as famosas locadoras de filmes. Eram ainda aqueles filmes que vinham naquelas caixas, lembra-se? Lembro. Lembra-se deles? Uhum. A gente entrava numa locadora, aliás, eu tinha uma bem perto de casa. E muitas vezes eu fui buscar filmes lá para passar um final de semana, um resto de domingo, à noite, etc. Bem, ali havia, numa parede, filmes históricos. Num outro lado, filmes de terror. Depois, filmes infantis. Depois, filmes de romances. Policiais. Depois, contos populares. Filmes policiais. Filmes sobre a vida e até documentários. Bom, o que eu fazia? Eu não olhava cada um em particular. Eu ia na seção que me interessasse. Normalmente me interessavam filmes, e me interessam ainda, filmes com fundo histórico. Filmes que, pelo menos em substância, aconteceram. Como, por exemplo, baseados na Segunda Guerra Mundial. Houve esta guerra, não é? Pelo menos baseado naquilo estão. Pego um filme, ali naquela prateleira, vou ao caixa, alugo, tenho o filme por 2, 3 dias e assisto. O que é que eu assisti? O que eu escolhi. Agora, e se eu quisesse um romance? Eu teria feito uma má escolha. Não é isso que eu queria. Mas como eu queria um filme de fundo histórico, no caso sobre a Segunda Guerra Mundial, eu fui lá, peguei e me acertei com o filme. A Bíblia, na verdade, a palavra Bíblia é plural. O singular seria biblion. Biblion. É, o livro. Mas Bíblia é um plural, que está a significar uma espécie de biblioteca nacional, uma espécie de biblioteca fundamental para a religião de Israel e para nós cristãos também. Uma biblioteca. Numa biblioteca acontece a mesma, uma grande biblioteca, claro, acontece a mesma coisa. Existem livros de muitos tipos. Eu pego um livro com um determinado autor, vejo o que quero, vejo se aquilo é um romance, vejo se aquilo é um policial, vejo se é terror, vejo se é histórico e escolho o que me apraz.
Aqui, nesta Bíblia, nesta Biblioteca Nacional de Israel para o Antigo Testamento e da Igreja para os dois testamentos, existem praticamente todos os gêneros que eu acabo de falar. Só não existem os gêneros que atentassem ou que atentam com a santidade, contra a santidade de Deus. Por exemplo, o gênero da pornografia. Isso não existe aqui. Ou o gênero da mentira. Não existe aqui. A mentira o que é? É uma vontade determinada de enganar ou de induzir a erro alguém. Isto não existe aqui. Tirando esses gêneros que não convêm à santidade de Deus, a partir de Pio XII, na famosa encíclica que escreveu em 43, nem eu tinha nascido ainda, Divino Afflante Spiritu, ele nos diz que todos os gêneros, com exceção daqueles que atentam contra a santidade de Deus, são aceitáveis na Bíblia. Portanto, aqui você tem todos os gêneros literários. Agora, como é que você faz para saber se está lendo um ou se está lendo o outro? Aí precisa estudo. Aí precisa teologia, aí precisa exegese, aí entram também os padres da igreja, a tradição, como a tradição viveu aquele texto. Existem textos que são intocáveis. Por exemplo, os relatos da última ceia sobre a instituição da Eucaristia. Até hoje nós não mudamos uma palavra. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Não mudei uma palavra de São Paulo. Ou do evangelista São Mateus. Ô padre, como o senhor nos falou há pouco, existem nas Sagradas Escrituras muitos gêneros, e entre eles o histórico. Só que para esclarecer melhor o nosso telespectador, quando nas Escrituras vem a classificação livros históricos, esse histórico aqui tem que ser entendido como nós entendemos história na ciência moderna? Não. Em outras palavras, todos os textos que são classificados como de gênero histórico, eles são históricos aqui, como hoje nós modernamente falamos. Concebemos a palavra história? Não. Por que não? Não. Porque a Bíblia não foi escrita para ser um texto histórico. Ela foi escrita com outra finalidade. Ela foi escrita com a finalidade de educar e fazer progredir o judeu e depois o cristão na sua fé. Para textos históricos, no sentido moderno do termo, nós temos que buscar outro livro. Não é que aqui só existam historinhas, mas mesmo aqueles a quem damos o nome de literatura historiográfica ou histórica, como os 2 de Samuel, os 2 dos Reis, os 2 das Crônicas. A história é muito escassa. Existe um pouco de história, mas é preciso muita sagacidade, muito estudo e muita profundidade para distinguir uma coisa de outra. E isto pelo simples motivo que não foram escritos nada. Nesta Bíblia foi escrito simplesmente para informar historicamente alguém. O nosso telespectador, certo dia, ele resolve abrir a Bíblia e começar uma nova empreitada na sua vida. Ler os livros das Escrituras. E começando pelo começo,
ele se depara, por exemplo, com os primeiros capítulos do livro do Gênesis, que nós sabemos que é de gênero mitológico. Certamente ele pense do seguinte modo: bom, se esses textos são de gênero mitológico, que verdade eles podem transmitir para a minha vida? Afinal de contas, eles não são históricos. Deus só pode transmitir-me mensagens através de textos históricos? Deus não tem outra maneira de me transmitir sua mensagem? Tomemos o livro de Jonas. Posso aceitar, eu, que um peixe, uma baleia enorme, engoliu Jonas e ele escreveu um salmo no seio da baleia? E depois a baleia vomitou na praia? O fundamentalista diria, tá aqui. Mas eu não sou fundamentalista, graças a Deus. Agora, nem por isso eu deixo de tirar a mensagem. A mensagem é clara e a mensagem é atual. Você tem uma vocação e você tem um convite de Deus para se dirigir a um determinado lugar. Se você voltar as costas para Deus, se você fizer a sua vontade e não a de Deus, você acaba não indo muito longe. Acho que o nosso tempo já está terminado já? Está terminado. O intervalo, né? E voltamos. Então façamos o intervalo e voltamos, porque o assunto é delicado. Estamos de volta, mas eu não sei se fui exaustivo e claro na resposta que dei. Sim, acredito que o senhor esclareceu a nossa dúvida e até aproveito para saudar, né, o senhor e esse programa e também a Rede Vida de televisão, porque eu acredito que esse programa de cunho bíblico e também catequético, ele acaba sendo um momento primordial na vida de tantas pessoas que nunca tiveram oportunidade de se defrontar com um estudo teológico, acadêmico, de enfoque bíblico. Padre, falar sobre gêneros literários... Eu dei um exemplo, Sim. O livro de Jonas, 4 capítulos apenas. Quer ficar nele ou quer sair? Eu quereria ir agora a um outro gênero, ao menos que o senhor queira permanecer. Eu simplesmente quis dizer que, apesar de o gênero não ser histórico, no livro de Jonas, Deus me dá uma mensagem. Mas aí o telespectador poderia perguntar, a imagem usada, que é o ventre da baleia, ela não é pesada por demais ou até absurda para nos trazer uma mensagem? Por que usar imagens tão pesadas para isso? Bem, quem somos nós para julgar escritores do século V ou IV antes de Cristo? Para eles era uma maneira... Eu não quero dizer que fossem ingênuos, hein? Eu não os conheço, não os vi, nunca conversei com nenhum autor bíblico. Mas eu não quero dizer que todos fossem ingênuos e aceitassem aquilo como verdade histórica. Mas existem situações, existem mensagens que são mais bem transmitidas no gênero apocalíptico, por exemplo, legendário, do que se fosse em prosa, do que se fosse em lógica. Imprimem muito mais. O livro de Jonas, na sua, digamos, aparente absurdez, traz-nos uma mensagem viva. A mensagem é viva, muito mais viva do que se ele fosse escrito em linguagem técnica ou linguagem, digamos, lógica. Existem passagens que gravam, que impressionam mais, entende? Sim, o livro é um livro impressionista e quer me imprimir uma mensagem.
Não importa o gênero que tenha usado, ele me imprimiu. Agora, qual é a mensagem que eu tiro? Qual é a mensagem verdadeira? Como se separa o verdadeiro do falso? A mensagem verdadeira da mensagem falsa. E isto é tarefa da exegese. Da exegese e da hermenêutica. Para isso precisa estudo, né? Se eu quiser falar alemão, eu também preciso estudar. Não é só querer. Isso supõe método, esforço, sacrifício. Tempo. Tempo. Pois é. E sabe lá até onde eu vou chegar. Tá vendo? Depois de 10 anos sai uma palavrinha. Pois é. Então, a gente tem que aceitar isso aí também. Sim. Temos que aceitar que, assim como existem especialistas em medicina, em química, em física, existem especialistas também na área literária e aqui, especificamente falando, na área bíblica. Padre, certamente a minha dúvida seja também a dúvida do nosso telespectador. Nós somos frutos de uma catequese boa, mas reiteradas vezes insuficiente. Quantos de nós, no decorrer da nossa vida, evitamos num momento ou noutro, sobretudo no passado, abrir a Bíblia no livro do Apocalipse para entendê-lo? Seja por medo do que ali esteja contido, seja por tabus diversos que gerações passadas colocaram em nós, a verdade é, hoje aqui pensando um pouco sobre os gêneros literários, nós chegamos no gênero apocalíptico. Como entender o gênero apocalíptico? Estas imagens tão pesadas e ao mesmo tempo tão cheias de significado, o que elas querem para nós cristãos? É deixar simplesmente uma mensagem ou, do contrário, é trazer uma verdade para o amanhã ou não é nada disso? O que o senhor tem a nos falar? É claro que, apesar da linguagem ser apocalíptica, não mítica, apocalíptica, a linguagem apocalíptica é uma linguagem cifrada, é uma linguagem secreta e precisa ser decifrada. E decifrada por alguém que entenda e por alguém que tenha, ao mesmo tempo que conheça a teologia, tenha também um pouco de bom senso. Como, por exemplo, os 144 mil assinalados. Para uma seita ou qualquer aí, são 144 mil e acabou-se. E não pode entrar mais ninguém. E nós estamos fora com toda certeza. Mas quem tem um pouco de cabeça e não abdica dela quando se trata da leitura nem da palavra de Deus, sabe que isto aqui é uma plenitude multiplicada por outra plenitude. 12 vezes 12. 12 é um número de plenitude, as 12 tribos de Israel, o conjunto. Os 12 apóstolos do Cordeiro, outro conjunto. 12 vezes 12. Isto é, uma multidão ingente, numerosa e incalculável. É isso que quer dizer o texto. Mas para eu entender isto, eu tenho que fazer exegese. Senão, não é? Acontece, você citou o livro do Apocalipse, não sei porquê, mas acontece que às vezes perdemos a chave hermenêutica. Ela desapareceu. O número da besta é o número de homem. Calcule-se. 666. 666. Que significa isto? Já no século II, Santo Irineu, bispo de Lyon, nos dizia que a chave hermenêutica estava perdida. Isto é, para os diretos, os imediatos interlocutores, devia haver uma hermenêutica viva. Eles deviam entender. E o autor que escreveu devia estar ciente de que estava escrevendo para alguém ler e entender.
não para alguém ler e não entender. Ninguém faz isso. Mas, neste caso aqui, e poderia dar outros exemplos também, a chave hermenêutica, a chave de interpretação foi perdida. Nós temos 1000 hipóteses, todas válidas, todas sugestivas, mas nenhuma hipótese comprovada. E quando nós temos 50 hipóteses prováveis e nenhuma demonstrada ou demonstrável, é melhor deixar as 50 de lado e pôr os pés no chão e ler o texto como está. Agora, falar do dragão, sempre o livro do Apocalipse. Falar do dragão é muito mais impressionante, impressiona mais do que falar do demônio. De fato, porque tem a imagem, né? Bom, o dragão é um animal que nunca existiu. É um animal fantástico, não é só da fantasia, mas impressiona bem mais o leitor do que simplesmente falar em Satanás ou no demônio. Padre, já que estamos pisando no terreno aqui apocalíptico, a gente também consegue ver numa ou noutra cena, se não no livro inteiro, uma espécie de liturgia. Ao seu ver, de acordo com a sua experiência, por que essa necessidade de juntar no único livro tantas coisas? Um gênero apocalíptico, depois um cenário litúrgico. Tudo é gênero apocalíptico, até mesmo o cenário litúrgico. Só que o cenário litúrgico não se passa aqui na Terra. No livro do Apocalipse se passa no céu. Quer dizer que o autor foi ao céu? Também não. Não significa isto. O autor usou de liturgias da sua igreja, da sua região, possivelmente Éfeso e alredores, usou cânticos que ali se compunham e ficticiamente compôs uma liturgia celeste, com o intuito de dizer aos seus leitores que nada do que se passa aqui embaixo parece tudo completamente sem sentido. E as pessoas completamente desorientadas. Não é esta a impressão que a vida aqui nos traz? Para onde vamos? O que vamos fazer? Tudo isto, para o autor do Apocalipse, está firmemente seguro nas mãos de Deus. E aquela liturgia celeste é uma liturgia na qual tomam parte aqueles que vieram da grande tribulação. Isto é, aqueles que foram inquilinos desta terra antes de nós e, salvos pela graça de Deus e a misericórdia do Cristo, agora podem cantar o cântico da vitória. E o autor coloca cânticos da sua época na boca destes eleitos. Nada do que se passa na terra foge ao controle daquilo ou daquele que está no céu. Muito bem. Eu acredito que o nosso programa já está chegando à sua conclusão, ao seu fim. E fica para o nosso telespectador a certeza de que sempre valerá muito a pena entrarmos com afinco no mundo das Escrituras. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigado. Até domingo que vem, se Deus quiser.